Boa tarde a todos. Para quem vai prestar o concurso público da Prefeitura Municipal de Santos, tá? Esse treino é específico de autores para quem vai prestar o concurso de professor de Santos, ok? Vamos lá. Vou mostrar para vocês a bibliografia do que cai nesse concurso aí conforme o edital. Os conhecimentos gerais de legislação federal. Dica, vocês encontram esses conteúdos no canal do YouTube Conectados com a Professora Fernanda, tá? Digitem não pelo município, digitem pelo conteúdo mesmo, tá? Digita lá, Constituição Federal, diretrizes curriculares, daí vocês encontram o conteúdo, BNCC, tá? Então, esses conteúdos não serão gravados novamente porque são conteúdos que já existem, tá bom? Já estão no canal. Então, só procurar a legislação federal. No caso da legislação municipal, eu vou estar ainda enviando este conteúdo aí, um resumo deste conteúdo da legislação municipal, tá? Das publicações institucionais, a Política Nacional já tem no canal também, só vou estar fazendo um resumo aí, comentando a respeito do currículo, tá? Fazer um comentário a respeito do currículo. Porém, todas essas questões vão estar nos treinos, tá? Então, conforme o combinado, os treinos são das questões da bibliografia do concurso, ok? Resumos eu mando no canal. Agora, os treinos, que são à parte, tá? Que estão sendo realizados, estão sendo gravados. Bom, aqui são os livros e artigos dos autores que caem da parte pedagógica, tem a parte pedagógica e a parte específica de autores, tá? A Mabrovai, que fala de drogas nas escolas, a Mabrovai, violência nas escolas, Miguel Arroio, formar educadores e educadoras de jovens e adultos, Castorina, Castorina, que é o sobrenome, mas é homem, vai falar sobre Piaget e Vallon, as contribuições, dos dois. Paulo Freire tem duas obras, Educação e Mudança, Pedagogia da Autonomia, Freitas, Ciclo, Seriação, Avaliação, Imbernon, Formação Docente, Kleima, com a Moura, Leitura e Interdisciplinaridade, Libânia, Educação Escolar, Mainardes, a Organização da Escolaridade em Ciclos, Mantoan, sobre a inclusão, Moder Maxiliano, ele vai falar sobre o currículo no Brasil, Morin, metodologias ativas, a José Morin, depois Edgar Morin, os 7 saberes necessários à educação do futuro. Apesar que o pessoal fala Morin, mas na verdade é Morin também, a leitura, tá? Porque ele não é brasileiro, enfim. Oliveira, Gestão Democrática, o Moreira com currículo, o Padilha com planejamento, Tomás Tadeu da Silva sobre teorias do currículo, o da Unesco caiu, se eu não me engano, no concurso de Jundiaí também, difícil cair, tá caindo no de Santos, tá? Que fala a respeito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 itens lá para serem trabalhados que estão pedindo nas escolas aí. A Veiga, que fala sobre o PPP, Projeto Político Pedagógico. Então, nessa gravação vão cair esses autores e mais esses dois que estão pintados aí também estão nesse primeiro vídeo e depois eu vou estar gravando o próximo vídeo, ok? Nessa parte de conhecimentos específicos, BNCC vocês encontram no canal, brinquedos e brincadeiras de creches no canal, indicadores da qualidade na educação infantil no canal, tá? O que vai ser usado são perguntas para o concurso, vão entrar nos treinos, mas se quiser o conteúdo, assistir o conteúdo é no canal. Aí o próximo vídeo, que é a segunda parte, vai cair Benjamin, Reflexões sobre a Criança, Brinquedo e Educação, Bondioli, Educação Infantil, Carvalho e Ortiz, tem até um vídeo no YouTube já,
Que cai em outros concursos também. Interações, ser professor de bebês, Colomer, ensinar a ler, ensinar a compreender, Dolls, Edwards Gandini Forman, caiu no de Guarulhos esse, Falk, caiu no de Jundiaí esse daí. Já tem perguntas nesse primeiro vídeo. Educar os 3 primeiros anos, Faria, Ferreiro. Então, são 3 livros daí da Emília Ferreiro, um com a contribuição da Ana Teberoski. Goldsmith e Jackson, Educação de 0 a 3 anos. Camil, Crianças Pequenas Reinventa Aritmética. Kirumoto, né, a Tizuko, Jogo e a Educação Infantil, caiu no de Guarulhos esse. Oliveira Azuma, também. Délia Lenner, Ler e Escrever na Escola. Reis, Rinaldi, Small, Solé, Teberoski e Vidal. E até uma raiz aqui, deixa eu arrumar. Aqui, tá? Então, esses daí são os autores que compreendem a parte específica que também cai no concurso de vocês. Muitos autores aí para Santos, hein? Eu achei muita coisa, mas vamos lá. Treinos de questões autores para professor adjunto da Prefeitura de Santos, infantil e séries iniciais, tá? Prefeitura de Santos aí. Vamos lá. Primeiro, os profissionais do ensino sempre se defrontam com questões relativas à liberdade e autoridade durante as aulas ou no uso de outros espaços da escola. Paulo Freire nos traz um exemplo de um professor jovem que se dizia constrangido por ter se oposto a que aluno de outra classe continuasse, na porta entreaberta da sua sala, a manter uma conversa gesticulada com uma das alunas. Ele tivera, inclusive, que parar sua fala em face do descompasso que a situação provocava. Paulo Freire, a decisão do professor, tá? A decisão do professor aí, a alternativa correta, letra C. A gente vai comentar, tá? Foi de autoridade e não autoritária, pois licencioso seria se tivesse permitido que a indisciplina de uma liberdade mal centrada desequilibrasse o contexto pedagógico, prejudicando a continuidade da aula. Então, assim, o professor, ele não foi autoritário, né? Falou palavras vexatórias, não. Apenas ele teve que mostrar para o aluno que ele é a autoridade da sala, sem ter que ter usado autoritarismo, tá? Então, vejam, a alternativa C é a correta. A está descartada, foi autoritária, está descartada. B, atrapalhou o clima da aula, está descartada. Imposição de limites. Então, quando vocês forem verificar as alternativas incorretas da prova, são palavras que nós não podemos atribuir à educação. Então, por exemplo, letra A, autoritária. Letra B, imposição, essa palavra é negativa. Letra D, impediu. Letra E, foi inadequada? Não, não foi, né? Ele não fez nada que pudesse ter constrangimento. Então, a alternativa correta aí da questão 1, C, tá? Letra C, alternativa correta. Vamos para a próxima. Para Paulo Freire, o educador democrático não pode negar-se o dever de sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade e sua insubmissão. Diante disso, uma das tarefas primordiais do professor é... Qual a tarefa primordial aí do professor? Letra D. Trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se aproximar dos objetos cognoscíveis. Então, essa rigorosidade está no livro, né, Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, tá? Pessoal, normalmente os treinos eu leio questão por questão, tá? Eu leio questão por questão e vou falando. Só que realmente assim, não tivemos tanta aderência para Santos. E assim, eu tenho muitas gravações para fazer de
de Cajamar, de Santana do Parnaíba, Prefeitura de São Paulo, que tem aula, enfim. Então, nesse treino aqui, eu não vou focar tanto, tá? Eu vou falar, algumas coisas eu vou explicar, outras eu já vou direto para a alternativa correta, tá? Então, a questão 1 e a questão 2 é sobre Paulo Freire, que ele fala da pedagogia da autonomia, né? Eles querem a democracia, professores, né? Que tenham autoridade, mas que não sejam autoritários, ok? Essa educação libertadora, enfim, tá bom? Então, se vocês quando vocês estiverem fazendo esse treino, vocês vão notar algumas palavras-chave aí, tá bom? Para acertar a alternativa correta da prova, tudo bem? Então, aí, D de dado, questão 2, D de dado. 3. Com base na experiência LOCSE, Hungria, Budapeste, a pesquisa mostra que os bebês permanecem um tempo relativamente grande esperando o adulto tome a iniciativa, justamente por ser desacreditado como alguém que possui competências para tomar decisões. Esta ideia sobre a criança está presente ainda em muitos espaços da educação infantil e baseia-se na concepção de que o bebê é um sujeito que nada sabe e tudo terá que ser ensinado a ele, enquanto na realidade a criança é um ser muito sensível ao mundo que rodeia. Sente, observa, grava, compreende as coisas ou as compreenderá com o tempo, sempre que lhe dermos a oportunidade. Então, é uma fala aí do livro do Falck, tá? Que fala dos bebês, fala do infantil, e ele pesquisa aí, né? No livro dele é falado sobre um projeto gigantesco, né? Que foi feito em creche, né? Da Amy Pickler, tá? A alternativa correta aí, letra A, Amy Pickler, médica pediatra, assume a coordenação da instituição criada para acolher crianças órfãs e abandonadas, tá? A Falck, tá? É um livro da Falck, por quê? A Falck trabalhava com a Amy Pickler, tá? A Amy Pickler era a médica, não a Falck. A Judith Falck não era a médica era Amy Pickler. Mas as duas juntas fizeram esse projeto, tá bom? Então, aqui é o livro da Judith Falck, que fala sobre o projeto gigantesco aí da médica Amy Pickler. Então, a alternativa correta é a letra A, tá bom? Letra A. Segundo livro, Educar os 3 Primeiros Anos, ó, esse é o livro, Educar os 3 Primeiros Anos, tá? É outra questão do mesmo livro. Educar os 3 Primeiros Anos. A autora Falck diz que, letra B de bola, bebê é um sujeito competente que necessita vivenciar a liberdade de movimentos, ou seja, as conquistas motoras se dão de dentro para fora, respeitando seu tempo e seu ritmo. Trata-se, letra B de bola, bebê, que completa essa lacuna, ok? Então, 4B de bola aí. Próximo. 5. De acordo com Kihimoto, é a Tizuko, né? Que ela é daquele livro de jogos, brincadeiras, que está na bibliografia. A utilização do jogo na escola infantil, introduzindo as propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora, significa transportar para o campo do ensino-aprendizagem condições para maximizar a construção. A construção do quê? Do saber brincar, da ludicidade, do saber ouvir, da sensibilidade, do conhecimento. A construção do, letra E, conhecimento, tá? Porque as outras são pegadinhas, daí ela já fala no contexto, né? Do brincar, do lúdico, ela já fala no contexto. Então, a construção, letra D, ou letra E, do conhecimento, ok? 6. Segundo Mantoan, a Mantoan ela é conhecida em concurso público e ela fala de inclusão, tá? A inclusão.
A importância da integração e da inclusão, que caminham juntas, né? Fala da educação especial, enfim. Segundo Mantoan, temos muitos desafios a enfrentar para atingir a educação como direito de todos. Um deles é não permitir que esse direito seja traduzido meramente como cumprimento da obrigação de matricular e manter alunos com necessidades educacionais especiais em classes comuns. Na perspectiva das autoras, acerca das relações entre inclusão e integração escolar, é correto afirmar. Então, é importante as duas coisas, tanto a inclusão quanto a integração, tá? Não adianta só integrar o aluno na sala de aula e não incluí-lo no processo educativo, ok? É esse o pensamento da autora, tá bom? Vamos lá. Aonde que eu tô? Tá. Vamos lá. A alternativa correta aí, letra C. O objetivo da inclusão escolar é tornar reconhecida e valorizada a diversidade como condição humana, favorecedora da aprendizagem, tá? E olha lá, a pergunta é sobre a inclusão e integração, tá? Tem outras alternativas que poderiam estar corretas, mas a pergunta não é diretamente o que é educação especial, o que é inclusão. Não, né? Já está falando. A relação entre inclusão e integração. É correto afirmar que, né? Então, esses dois aí. Só que nas alternativas, uns puxam mais para a integração, outros puxam mais para a inclusão, mas enfim, a alternativa correta é a letra C aí, ok? 7. Mantoan também fala sobre a inclusão, é mais uma pergunta dela, tá? Em relação à inclusão, nos referimos corretamente. Qual é o correto de falar nas escolas? O correto é falar escolas das diferenças, tá? Está incorreto as outras. Escola dos diferentes, não. Escola das diferenças, que é o correto falar, tá bom? Letra D de dado. Letra D de dado. Vamos lá. 8. Morin. As metodologias, aqui é das metodologias ativas, né? Deixa eu ver aqui. As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Precisa adotar metodologias em que os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados. Com o apoio de materiais relevantes, os alunos precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa. Desta forma, os educandos estarão sendo formados. Letra A. Proativos, criativos e críticos, tá? Por quê? As outras têm coisas corretas, mas tem sempre uma incorreta. Por exemplo, a C, omisso, tá errado. A D, passivo. A B, não fala, apesar que é importante a honestidade, mas lá não fala, ok? É a letra A, proativos, criativos e críticos. É assim que se pretende, conforme o concurso, conforme o autor, formar esses cidadãos, formar os alunos para que eles sejam proativos, criativos e críticos, ok? Não é da metodologia ativa, não, esse daí, essa questão, tá? É de metodologia como um todo. Lembrando, aqui é só um resumo desse treino, gente, por quê? Porque nós não tivemos adesão para fazer os treinos de Santos, tá? Então, para ajudar, né, só tivemos uma aluna que optou por Santos, para fazer o treino de Santos. O restante é Cajamar, Santana do Paraíba. Então, por isso que aqui eu estou gravando rapidamente para ajudar essa aluna. E daí vale também para vocês, mas é por isso que eu não estou passo a passo, tá bom? Porque é para ajudar mesmo, ok? Vamos lá. Então, 8A. 9.
Segundo a autora Veiga, o PPP, Projeto Político Pedagógico, é de extrema importância. Sua realização de forma coletiva, palavra-chave, é um dos exemplos de... Quando nós falamos de projeto político pedagógico, lembramos de uma gestão democrática, tá? É isso que é a associação correta, ok? É gestão democrática, eu lembro de conselho escolar e lembro do PPP. Então, a alternativa correta da 9, letra B de bola. Todas essas questões são da bibliografia de Santos, tá? Eu chequei todos os autores para montar cada pergunta, né? Pergunta voltada ao concurso de vocês, tá? De Santos. Vamos lá. 10. Só vocês olharem o nome do autor, olhar na bibliografia, vocês vão ver que tá certinho. Vamos lá. Arroio ressalta que o Miguel Arroio, na bibliografia do concurso de vocês, ele vai falar sobre educação de jovens e adultos, da EJA, tá? Então, a educação de jovens e adultos sempre fez parte da dinâmica da sociedade, da dinâmica mais emancipadora. A EJA se vincula muito mais aos processos de emancipação do que aos de regulação. A sociedade assuma, nessa dinâmica, a educação de jovens e adultos, que o governo e o sistema escolar somem e legitimem politicamente essa dinâmica emancipadora que vem da tradição da EJA. Assim, essa modalidade de ensino passa a ser compreendida como possibilidade de inclusão social e formação cidadã emancipatória. A esse respeito, que as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio de 2012 estimulam em seu artigo 28 que os cursos de educação profissional técnica de nível médio na forma articulada, integrada com o ensino médio na modalidade EJA. Então, qual é a ideia, né? O Miguel Arroio vem falando, já é uma ideia geral, que os cursos de EJA, além de preparar os alunos naqueles conteúdos, que eles possam sair com uma profissão, né? Uma profissão técnica que seja. Então, seja articulado aí. E daí foi oferecido para a EJA. Porém, a pergunta na modalidade, tenham a carga horária mínima total de 2.400 horas, devendo assegurar cumulativamente, tá? O total é 2.400 horas. O total seria 1.200 médio, 1.200 educação profissional. Juntando tudo, dá 2.400. A alternativa correta aí é a letra E, 1.200. 1.200 mais 1.200, 2.400, tá? Porque seria 1.200 horas para o ensino médio da EJA, mais 1.200 horas para a formação profissional, tá? Daria 2.400 no total. Então, letra E é a correta aí, ok? Próximo. 11. Luiz Carlos Freitas, no livro Ciclo, Seriação e Avaliação, Confronto de Lógicas, realiza uma discussão a partir da temática de avaliação, sobre os modelos de seriação ou ciclos. Segundo o autor, a lógica dos ciclos, né? Então, qual seria a lógica para ter os ciclos? Tá? Por exemplo, não vou falar agora porque a gente não falou de currículo, né? De Santos, então para não confundir. Vamos lá. A alternativa correta aí, A, incorpora a concepção da formação global do sujeito, formação plena, tá? Pois considera a diversidade e os ritmos diferenciados no processo educativo. Ou seja, trabalhar em ciclos é por conta da progressão continuada, que tem uma continuidade na série seguinte. Para que isso? Para formar o sujeito, né? Considerando a diversidade, ritmos diferenciados no processo educativo. Por isso que tem os ciclos, a organização em ciclos, que é a progressão continuada. Ok? A alternativa correta é a letra A, as outras são pegadinhas, tá? Vamos lá. Tanto é que a B fala elimina a avaliação formal, mentira. A letra C fala de transmissão, palavra negativa. Altera tempos e espaços da escola, é mentira. Ok? É o mesmo
ok? É a letra A. Vamos lá. 12. Segundo a Amabrovai, Miriam Amabrovai, na bibliografia de vocês, ela tem 2 livros, Drogas nas Escolas e Violência nas Escolas. São 2 livros, né, que se completam aí, tá bom? Então, são 2 questões dela, né? São 2 livros. A complexidade da circulação das drogas na sociedade e dos fatores condicionantes do envolvimento dos jovens no seu consumo. Foi documentada em diversas partes, assim como a presença do tráfico no entorno da escola, sua infiltração no espaço escolar. Também foi mostrado que existem diversas estratégias de sedução dos jovens, acionadas por diferentes protagonistas, inclusive o próprio consumidor. Foi discutido também o papel de várias instâncias de sociabilidade que facilitam ou não o acesso às drogas. Tanto os atores ouvidos como a literatura de referência do trabalho sugerem que cenários macrosocioculturais propiciam a expansão do consumo. Vários fatores dão lugar a situações propensas ao consumo de drogas, entre eles. Ou seja, foi feito, conforme a autora, um levantamento dos jovens que usam drogas, né? Usam, às vezes, dentro da escola, fora da escola, no entorno da escola, e daí, conforme a pesquisa dessa autora, né? Os motivos. Então, letra A é a correta. Exclusão social, desencanto político-cultural, perda de referências coletivas e ausência, principalmente ausência dos projetos de vida. Ou seja, os jovens não têm um propósito, não têm um projeto de vida. Para eles está tudo bom ficar nessa, tá? Então, a alternativa correta aí, letra A, ok? Letra A. Próxima. Segundo o estudo mostrado pela autora Amabrovai, que a violência na escola é construída e logo pode ser desconstruída, com estratégias que protejam as escolas de violências, tanto as que vêm de fora para dentro como as interiores, aquelas que fazem parte do contexto escolar. Algumas escolas são historicamente violentas, enquanto outras passam por situações conjunturais de violência. Não existem situações deterministas. A origem da violência faz parte. Então, conforme a autora, ela fala no livro sobre essa origem, tá? Que origem é essa? Da onde vem essa violência? Então, a alternativa correta aí, letra A. O quadro, conforme a pesquisa dela, tá? De um quadro institucional, escola no caso, por exemplo, e social da sociedade, que por sua vez não está sujeito a... Opa, desculpa, gente, não é a letra A, não. Tem o não aqui, né? É a letra C, desculpa, ó. Quadro institucional e social, que por sua vez está sujeito a mudanças, né? Porque ela fala dessas mudanças. É possível mudar essa realidade, tá? Conforme ela, é possível sim. Precisa de um trabalho bem feito para que minimize a violência na escola, acabe essa violência na escola, tá? Então, ela considera a origem, pode cair na prova, a origem dessa violência, um quadro institucional e social, ok? Então, letra C é a correta. Poderia ser a A, mas tem um não ali e o restante é pegadinha, tá? Conforme eu vou falando a questão, gente, eu já vou falando um pouquinho do pensamento do autor, né? Para facilitar. Lembrando que a prova de Santos é IBAN, tá? Não é VUNESP, não é Fundação Carlos Chagas, não é FGV, não é outras. O pessoal está acostumado com a VUNESP, mas não será a VUNESP, é da IBAN, tá? Então fiquem atentos às pegadinhas. 14. A discussão sobre as ideias de 2 autores adquiriu uma notável atualidade no mundo latino-americano. O principal motivo de tal debate reside nas consequências divergentes que parecem resultar das teorias na apreciação e orientação da prática educacional. Segundo Castorina, é homem, tá?
as ideias discutidas são sobre os autores. Então, no livro do Castorina, ele fala de duas teorias. De quem são esses autores? Essas teorias de quem são? Ele cita Piaget e Vygotsky. A alternativa correta é a letra D de dado, o restante é pegadinha, tá? Ele foca em Piaget e Vygotsky. Compara as ideias fala das ideias de um, fala das ideias do outro, faz comparações, ok? E ele concorda com os dois, dependendo da perspectiva aí, tá bom? Mas a alternativa correta, D de dado. Então, associem Castorina, Piaget e Vygotsky, ok? 15. Outra de Paulo Freire, mas é o outro livro. Na bibliografia de vocês cai Pedagogia da Autonomia, que é um livro, esse daqui já é outro, Educação e Mudança esse, tá? Mudança e estabilidade resultam ambas da ação que o homem exerce sobre o mundo. Como um ser de praxis, o homem, ao responder aos desafios que partem do mundo, cria seu mundo, o mundo histórico-cultural. Assinale a alternativa que condiz com o pensamento dialético de Freire a respeito de educação e mudança. O Paulo Freire era um autor, né? É um autor que foca muito nessas mudanças. Tudo para ele envolve diálogo, respeito, autoridade. É possível, ele concorda com essa possibilidade da mudança, que através da educação dá para fazer muita coisa, tá? Então ele vem neste pensamento aí, ok? Vamos lá, eu não vou ler tudo, depois se vocês quiserem dar uma lida, gente, seria bom, tá? Eu vou falar a alternativa correta aqui, depois se vocês quiserem dar uma lida, nas que não são corretas, vocês vão encontrar sempre uma palavra negativa. Eu sempre ensino meus alunos dessa forma, achem a palavra negativa para eliminar aquela alternativa da prova, ok? Então aqui no caso, a alternativa correta, ele fala do social, aqui. Na estrutura de dado, na estrutura social, há a estabilidade e a mudança. Com isso, observam-se aspectos de uma mesma estrutura visivelmente mutáveis, contraditórios, que alcançados pela demora e pela resistência culturais, mantêm-se resistentes à transformação. Ou seja, ele fala no livro dele que muitos resistem a essa transformação, essa mudança, mas é algo necessário, é algo que precisa mudar, tá? Então, cadê aqui? Espera aí um pouquinho, gente, tá? Essa alternativa, eu acredito que esteja errada. Espera um pouquinho, deixa eu analisar aqui, porque no gabarito tá 15D, mas não é. Peraí, deixa eu achar aqui. Eu vou ter que ler. Tô achando que tá incorreta aí. Colocar a alternativa. Às vezes acontece, né? Depois tem o recurso, eles arrumam. Letra A. A educação não é um elemento para a mudança social. Já tá errada, tá? Ó, tá descartada. Ele tá falando, a educação não é um elemento para mudança. Ela é. Então tá descartada. B. A educação é considerada como fato social, isto é, se impõe coercitivamente como uma norma jurídica. Tá errado também. Ele tá falando que impõe, tal, então tá fora também. Essa palavra impor é negativa. Letra C. A educação é entendida como socialização. É um mecanismo básico de constituição dos sistemas sociais e de sua manutenção e perpetuação, em forma de sociedades, e sem a socialização, o sistema social é ineficaz para manter-se integrado, para preservar sua ordem, seu equilíbrio e conservar seus limites. Deixa eu ver aqui por que eu achei isso, que não está batendo. Na estrutura social, há a estabilidade e a mudança. É uma afirmativa aqui, tá? Com isso, observam-se aspectos de uma mesma estrutura visivelmente mutáveis,
contraditórios que, alcançados pela demora e pelas resistências culturais, mantêm-se resistentes à transformação. Não, tá certo, sim. Eu jurava que estava errado, mas é que eu li direto e não vi que a primeira parte, na estrutura social, a estabilidade e a mudança, e depois ele fala, na segunda parte, ele comenta que tem pessoas que ainda resistem, né, essa transformação. Desculpa, tá certo sim a letra D, D de dado, tá? É que eu olhei o outro social ali e fui ler, tá bom? Mas a letra D é a correta. Deixa eu ver aí por que não pode ser. Educação alemã forma uma totalidade que os índios deveriam ter chances iguais, em outras palavras, igualdade dentro de um universo social, diferenças individuais. Não. Então, o foco do Paulo Freire é no social, né? Essa democracia, mas é o social. E ele fala a estabilidade é a mudança. Ok, é a letra D mesmo, tá? Senão eu mudaria. Vamos lá. 16. Francisco Ibernon também está no livro, está na bibliografia de vocês. O livro é Formação Docente e Profissional. Então, o Francisco Ibernon, ele veio falar da profissão docente, dessa formação docente, né? Formar-se para a mudança e a incerteza apresenta 5 grandes eixos na formação dos professores, a saber, reflexão prático-teórica, troca de experiências entre iguais, união da formação a um projeto de trabalho, a formação como estímulo crítico e o desenvolvimento profissional da instituição educativa mediante o trabalho conjunto. Para o autor, Ibernon, o desenvolvimento profissional do professor. Vamos lá. Letra D de dado. Pode ser concebido como qualquer intenção sistemática de melhorar a prática profissional e os conhecimentos profissionais, com o objetivo de aumentar a qualidade docente. Ok? Então, o pensamento do autor é a D de dado. Certamente as demais vai ter uma palavra ou mais palavras negativas aí. Eu já vi um monte aqui, tá? Eu não vou ler para não demorar esse vídeo para chegar nas mãos de quem tem que chegar, tá bom? Mas todas têm pegadinha, só a D que é a correta mesmo. 17. A autora Kleiman apresenta sua proposta para a problemática do currículo da escola fundamental, baseada na observação direta do cotidiano da escola, nas novas teorias educacionais, nos parâmetros curriculares nacionais, em contraposição ao currículo tradicional, tendo como premissa ser função da escola fornecer ao aluno instrumentos necessários para que ele saiba compreender e fazer uso correto das informações complexas que recebe do mundo atual e se tornar uma pessoa capaz e plenamente ciente de suas atitudes, deveres e direitos. Fica evidente a autora a importância de se trabalhar. Então, a autora, no livro dela, ela foca muito a forma de se trabalhar, que vai ajudar muito os professores. Qual a forma de se trabalhar? Tá? A pergunta é, a forma de se trabalhar. A alternativa correta, a letra C. Palavras-chave, né? Interdisciplinaridade e transversalidade, tá? Vocês podem fazer associações para lembrar. Interdisciplinar, entre disciplinas, mais do que uma disciplina, enfim. E transversalidade, vocês podem lembrar lá da parte diversificada do currículo, trabalhar os temas transversais, enfim, tá? Letra C é a correta e o restante é só pegadinha para ver se vocês caem aí. 18. Com relação ao projeto pedagógico curricular, de acordo com o que afirma Libânio, assinale a alternativa correta, tá? O Libânio, ele fala sobre planejamento, sobre avaliação, sobre organização, enfim. Então, conforme o pensamento dele sobre o projeto pedagógico curricular, ok? Qual seria a alternativa correta aí? Vamos lá. Ó, vamos fazer completas daqui eliminando, tá? Letra A. O projeto é construído individualmente. Já tá fora porque ele é coletivo, certo? Então, letra A já tá descartada. B. Para garantir a autonomia da equipe, é preciso desconsiderar o já instituído. Então, desconsiderar tá errado.
C. A característica instituinte do projeto significa que ele institui, estabelece, cria objetivos, procedimentos, instrumentos, modos de agir, formas de ação, estruturas, hábitos, valores. A C é a correta, mas deixa eu terminar de ler as outras, tá? D. Elaborado para evitar mudanças, já tá fora, negativo. Letra E. A formulação do projeto pedagógico curricular não é prática educativa, incorreto. A única correta aí é a letra C, ok? A alternativa correta é a letra C. 19. Gerson Mainardes, apresentou uma análise de teses e dissertações sobre a escola. Os trabalhos oferecem elementos importantes para compreender os diferentes aspectos e a síntese dos conhecimentos produzidos e das evidências de pesquisa apresentadas. Pode ser útil para fundamentar processos de implementação de política. Como indicado, diante do número elevado e crescente de pesquisas sobre a temática, a revisão sistemática dos trabalhos que abordam torna-se um campo de pesquisa rico e promissor e que pode ser ainda bastante explorado por diferentes pesquisadores ou grupo de pesquisadores. O conjunto de trabalhos analisados possibilita também a identificação dos principais problemas das pesquisas nesse campo. O assunto acima trata-se, tá? Vamos lá. O Mainardes, no livro, aqui fala sobre o trabalho, né? Vocês viram no contexto, tá? O Mainardes, ele vai focar toda essa pesquisa na organização da escola em ciclos, tá? Então, o Mainardes é o que fala sobre a organização da escola em ciclos. Outro autor já tinha falado, né? De forma diferente, mas também, tá? Então, ele fala dessa organização das escolas em ciclos, né? Que ajudam bastante. Então, a escola sendo organizada dessa forma vai ajudar bastante. O restante é pegadinha aí, porque o autor, mesmo que você não tenha estudado esse autor, pelo contexto que ele está falando aqui, ele não está se referindo a uma promoção automática, ele não está falando a respeito da gestão democrática, ele não está falando da prática docente em si, mas da pesquisa como um todo, né? Da organização como um todo. Então, a alternativa correta é B, organizar as escolas em ciclos. Gente, uma outra dica também, foquem aí em palavras-chave negativas, positivas, principalmente as positivas, as negativas é para eliminar a questão, tá? E por mais que você não tenha estudado aquele autor, não se prenda ao nome do autor, e sim no contexto, o que é a obra, o que é falado, tá? Senão vocês acabam misturando, ok? Vamos lá. Próxima. O Brasil possui atualmente 27 currículos estaduais e uma grande quantidade de currículos municipais, em tal número que chega a ser difícil de determinar. Todos eles, estaduais, municipais, devem ser regidos pelas leis curriculares vigentes no Brasil e pelo único documento curricular com caráter obrigatório. Então, assim, nós temos documentos que são documentos de caráter normativo de normas, né? Caráter consultivo, deliberativo, enfim. Aqui está falando sobre currículo, tá? Segundo Moder Maximiliano, estudo sobre as concepções curriculares no Brasil. Então, dentre as alternativas, não teria como errar. Por quê? Primeiro, quando eu falo de currículo, ele não é só a base nacional comum, que seria a letra C, tá? Ele não é só base nacional comum. Ele também tem a parte diversificada do currículo, porque ele é dividido em base comum e parte diversificada, ok? Os dois caminham juntos, mas ele tem duas partes aí. A letra D descarta, que é pegadinha, né? Então, assim, tá perguntando aqui sobre qual... O único documento curricular com caráter obrigatório para todos os sistemas, entre esses, no caso. É a letra A.
diretrizes curriculares nacionais, porque serve para as escolas estaduais, escolas municipais, serve para todos, tá? A BNCC, ela vem depois dessas diretrizes, tá? Ela vem depois, ok? Mas aqui, todo o currículo é voltado aí para as diretrizes. A BNCC, ela sai das diretrizes. Ela é baseada nas diretrizes e nas demais leis, ok? Então, a alternativa correta, conforme o autor, letra A, ok? 21. No livro Metodologias Ativas, é nesse que é Metodologias Ativas. No livro Metodologias Ativas, ou seja, metodologias dinâmicas para uma aprendizagem significativa, né? Ó, metodologias ativas para uma educação inovadora, uma abordagem teórico-prático, recurso eletrônico. José Morin e Lilian Baqui, tendo em vista as metodologias ativas de ensino, assinale a opção incorreta. Olha aí a pegadinha, incorreta. Todas estão corretas, menos uma. Vamos ler todas nessa daí, porque metodologias ativas só tem esses autores, né? Nessas metodologias, o aprendizado está centrado na transmissão de conteúdos e na figura do professor. Já está incorreta. Por quê? Primeiro que o professor é um mediador, não é transmissão de conteúdos, é mediação de conteúdos, e o centro é o aluno e não o professor. Então, letra A já está descartada. Se ela está descartada, é incorreta. Então, a alternativa que eles estão buscando é a letra A, ok? Agora, todos os outros falam de coisas positivas sobre metodologia ativa. Vamos ver? B. Referidas metodologias incentivam a busca ativa e constante de informações e o trabalho em equipe, tá certo? C. As metodologias ativas de ensino favorecem o desenvolvimento da autoavaliação e avaliação grupal, certo? D. As metodologias em questão contribuem para o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas. Vocês viram? Toda alternativa cheirosas, certinhas, mas eles estão pedindo a incorreta. A incorreta é só a letra A, ok? Vamos lá. 22. Ao tecer algumas considerações acerca da relação entre indivíduo e sociedade, Morin afirma que... Vamos lá. Peguem as primeiras palavras, tá? Ó, letra A, democracia. B, totalitarismo. C, democracia. D, totalitarismo. E E, democracia. No livro, ele vai falar positivamente da democracia e do totalitarismo nem tanto, né? Mas o foco dele é falar da importância aí dessa democracia aí, ok? Mas vamos lá, deixa eu tomar uma aguinha aqui que tá faltando a voz já. Vamos lá. A alternativa correta, eu vou falar a alternativa correta e depois eu vou, tá? A alternativa correta é a letra E. Democracia é mais do que um regime político. É a regeneração contínua de uma cadeia complexa e retroativa, tá? Olha lá, tudo sobre democracia, vocês vão lembrar dele. A letra C está falando, democracia é um regime político, em que não há controle da máquina do poder. Então, C está descartada. A, democracia não pode existir onde há diversidade, está errada também. Porque ele fala de forma positiva e não negativa a democracia. Então, A está descartada, C está descartada, a E é a correta. E o totalitarismo, deixa eu arrumar aqui. Olha lá, que é o negativo. Totalitarismo comporta a autolimitação do poder do Estado, pela separação dos poderes e a garantia dos direitos individuais. Não é só direitos individuais, é direitos coletivos também. Nós temos os poderes federais, estaduais e municipais, tá? E na letra D está falando que possibilita que os indivíduos e a sociedade ajudem-se, desenvolvam-se e regulem-se mutuamente. Esse regulem-se
tá? Enfim, o autor, ele preza pela democracia. A alternativa correta é a letra E, porque ele fala no livro, no pensamento dele. Democracia não pode ser considerado um regime político, tá? Só um regime político, né? Ela é contínua, ela contribui em várias áreas. Letra E. 23. Para Morin, qual opção não está em conformidade com os 7 saberes necessários à educação do futuro? Ele é aquele autor conhecido em concurso público que fala dos 7 saberes, né, que são necessários para a educação do futuro. Então, eu vou ver aqui todos, e daí qual opção não está em conformidade, ou seja, não é, né, o que ele fala. Letra A. Para além da relação autoritária ou democrática na sala de aula. B. As cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão, tá certo, ele fala. C. Os princípios do conhecimento pertinente, sim, é um dos saberes, tá certo. D. Ensinar a condição humana, sim, é um dos saberes, tá certo. E. Enfrentar as incertezas, também está correto. B, C, D e E estão corretos. Só a letra A, que é a opção que não está em conformidade, porque fala da relação autoritária. Essa palavra é totalmente negativa, tá? Então, letra A está descartada e é a correta, né? É o que eles querem, ok? 24. Opa. 24. São saberes necessários à prática docente, exceto, tá? Todos são práticas docentes, menos uma, vamos ver. A. Reflexão crítica sobre a prática, tá certo? B. Corporeificação das palavras pelo exemplo, né? O professor é o exemplo, tá? Tipo, aquele ditado, né? Não pode ser faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Porque o professor é o exemplo. Então, A tá certa, B tá certa. C. Aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Está correto também. D. Criticidade, ser crítico, está correto. E. Autoritarismo, errado. Palavra negativa, autoritarismo, né? Não pode. O restante tudo tá certo, tá? Autoridade seria certo, né? Mas autoritarismo não, ok? 25. Oliveira, gestão democrática da educação, desafios contemporâneos. Lembra que nós já falamos muitas vezes, independente do autor, é o pensamento do autor para falar de gestão democrática, mas nós já falamos tanto que gestão democrática, não vou dar a resposta, mas exemplos de uma gestão democrática, projeto político-pedagógico, conselho escolar, ok? A obra aborda as possibilidades e os limites da gestão participativa na escola pública, caracterizada pelo reconhecimento da relevância da participação consciente e esclarecida das pessoas, né? Aí tem que completar. Sobre a orientação e planejamento do seu trabalho. O conceito de gestão está aqui vinculado aos princípios da própria redemocratização brasileira a partir da década de 1980, que espelha o maior desejo de participação social, palavra-chave, né? Participação social, sobre a prática sociocultural e educativa e sua função na construção de uma sociedade democrática. Complete a lacuna e escolha a alternativa correta. Então, quando eu falo de gestão democrática, ela vem o quê? Cadê a parte que é para completar aí? Reconhecimento da relevância da participação consciente e esclarecida das pessoas nas tomadas de decisões. Letra B de bola. Então, assim, uma gestão democrática existe para que a equipe, o coletivo, tomem decisões em conjunto, né? Então, os outros são pegadinha. A letra B de bola, que é o correto aí, tá bom? 26. Antônio Flávio Barbosa Moreira, no seu artigo Currículo, Diferença Cultural e Diálogo, discorre sobre o multiculturalismo como temática obrigatória nas discussões sobre educação, destacando que a cultura tem adquirido crescente centralidade nos fenômenos sociais contemporâneos.
à luz da sensível diversidade de culturas e a associação das diferenças culturais às relações de poder. Assinale a alternativa que descreve corretamente as ações docentes que caracterizam uma postura multicultural. O que é multicultural? Muitas culturas, né? Vamos lá. A alternativa correta aí, letra... Eu vou ler todas para conferir, tá? Porque aqui tá falando, assinale a alternativa que descreve corretamente as ações docentes, uma postura multicultural, tá? A. Mobilização da motivação dos alunos, dinâmicas testadas para que os alunos compreendam conceitos importantes e atividades complementares direcionadas à erradicação de erros recorrentes com vistas à desejada aprendizagem. Não está falando do trabalho multicultural aí do professor, tá? Não está falando. Tem uma parte certa, mas a outra está falando direcionar a erradicação do erro, né? Então tá errado aí. B. Sensibilidade à heterogeneidade entre alunos. Tá certo até aí. Reconhecimento de diferenças quanto a saberes e necessidades e propostas didáticas direcionadas às particularidades dos alunos e à promoção de interação, habilidades e competência. Ó, envolve aí, tá correta essa, porque o multicultural que ele fala envolve interação, habilidades e competências. Letra B de bola, correta, mas eu vou terminar de ler aqui. Aulas cuidadosamente planejadas para atender à necessidade dos alunos, atividades elaboradas com antecedência, apresentando desafios para compreender os conceitos estudados e apresentações que permitam a expressão de saberes adquiridos, dinâmicas diversificadas, até aí tá certo também, tá. Temáticas variadas para levar a multiculturalidade aos alunos e propostas didáticas para evitar conflitos. Não tem como evitar conflitos, né, gente? A letra E é uma total pegadinha aí, porque a educação vai ter conflitos mesmo. Mas assim, apesar de muitas coisas da letra C, tá certo? E da letra D também, tá? A letra E é pegadinha, a letra A tá errado, né? Fala aí erradicação dos erros. E apesar da C e da E ter palavras-chave positivas aí, mas não tá focado no que o autor quer. Ele fala dessa heterogeneidade, porque nós não somos iguais. É palavra-chave do autor, tá? Heterogeneidade. Nós não somos iguais, nós somos diferentes, ok? Então, letra B de bola aí. 27, chamado de planejamento dialógico. Paulo Roberto Padilha o apresenta utilizando-se de conceitos freirianos, metodologias oriundas de estudos do Instituto Paulo Freire e experiências com a escola em 3 capitais brasileiras. O Padilha, ele fala de um tipo de escola. Que escola que queremos, tá? Baseando no pensamento do autor, que ele cita Paulo Freire, ok? Concentra-se em explicar o planejamento socializado ascendente que guia o autor enquanto procura aliar compromisso político com competência técnica. Ao final, estende tal planejamento ao nível da sala de aula, momento em que propõe pensar o espaço da sala de aula como círculo de cultura destinado à construção permanente do PPP da escola. Escolha a alternativa correta. Então, o que completa aqui? Conforme Padilha e com o pensamento do Paulo Freire, escola cidadã. Apesar de transformadora ser palavra positiva, libertadora também é palavra positiva, mas o autor, ele faz uma pesquisa sobre a escola cidadã, que é uma pesquisa feita no Instituto Paulo Freire, e ele chama de uma escola cidadã, tá bom? Então, a letra A D pegadinha, né, porque eles não defendem escola tradicional, ok? Vamos lá. Opa. Tá certo. É até a 28? É. Deixa eu ver. Ah, tá.
Referente à ONU, Transformando o Nosso Mundo, Agenda 2030, caiu no concurso de Jundiaí, tá? Para um desenvolvimento sustentável, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, assim, eles estão, a maioria das prefeituras agora, né, tá caindo muito começou a cair muito em concurso. Eles pedem para ser trabalhados 17 itens que tem nessa Agenda 2030, nesses os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles pedem para ser trabalhado nas escolas hoje com os alunos, tá bom? E todo esse projeto é um apelo para sustentabilidade, para o meio ambiente, para melhorar o planeta, né? Então, vamos ver aqui, ó. A é um apelo global, essa ação é um apelo global. B é um apelo global. C é um apelo nacional. D é um apelo regional. Quando nós falamos mundo, então só pode ser um apelo global, geral, ok? Então tá descartado a C, tá descartado a D. Porque isso daqui, gente, não é só para o Brasil, é para o mundo, ok? Para todos os países, enfim. Então aqui ou é a A ou é a B. A é um apelo global à ação para acabar com a pobreza, ok? Proteger o meio ambiente e clima, garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e prosperidade. A letra A é a correta, tá? A letra B tá falando que é uma ação global também, acabar com a pobreza, tá bom? Aí só que ela não foca em proteger a saúde e a educação. Ela foca, já fala desenvolvimento sustentável, ela fala sobre meio ambiente, sobre clima, tá bom? Então a letra A é a correta, tá? E aqui termina a primeira parte do treino para Santos. Essa é a primeira parte, tá? Dos autores. Agora vai vir a segunda parte, porque haja autor, tá? Para ajudar aí quem vai prestar Santos. Aí, esses daqui... Ah, tá. Esses são os autores que já caíram nesses treinos da primeira parte, e mais esses dois que estão grifados também caíram na primeira parte. Os outros que não caíram ainda, eu ainda vou gravar, ok? Os outros. Então, para Santos, a legislação federal tá lá, né? Eu vou mandar, já tá pronto. Então, eu vou fazer um para legislação municipal, né? Dos que caem lá. Tá, tudo resumo, tá, gente? Porque é muita coisa. E muita gente não aderiu, né? As pessoas não aderiram a fazer esse treino, tá bom? Então é para ajudar quem optou. Bom, vamos lá.